Bom dia aos que estão presentes e quem está em casa também. Vamos dar início à nossa aula da Escola Dominical. Antes, uma palavrinha introdutória. De manhã, nós fazemos a Escola Bíblica Dominical para o estudo da Palavra de Deus. Isso é comum entre nós, entre cristãos reformados. Porventura, se alguém que não professa a fé cristã está nos assistindo, saiba disso, que nós temos como regra de fé e prática a Bíblia, que nós consideramos a palavra de Deus e procuramos viver de acordo com o que ela nos ensina. Então, o tema de hoje é ideologia de gênero e identidade de gênero. Tem a ver com sexualidade, com comportamento e como nós respondemos a isso, a essa situação que nós estamos vivendo hoje, que até um tempo atrás isso não acontecia. Ideologia de gênero, transgênero, transexual, todo esse comportamento. O que a Bíblia nos ensina e como devemos reagir como cristãos? Eu quero iniciar a nossa aula então fazendo uma oração para em seguida entrar no tema. Senhor, obrigado ao Pai pelos que estão aqui presentes e também por aqueles que nos acompanham através da internet. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor abra os nossos pensamentos, corações para receber a Tua palavra. E que possamos, ó Deus, edificar aqueles que são Teus filhos e evangelizar aqueles que ainda não Te conhecem como Deus único e Salvador. Bom, identidade de gênero, ideologia de gênero. Eu preparei um pequeno slide introdutório para a gente poder compreender o tema, para depois, então, a gente entrar na lição. Um momentinho só. Então está aí para vocês, na tela, ideologia de gênero e identidade de gênero. Então, vamos ver. Apareceu? Sim. Isso, só o tema. Ideologia de gênero e identidade de gênero, Oi. Deixa eu ver aqui. Não. Vamos só fazer o acerto aqui Voltou. Bom, então o tema, ideologia de gênero e identidade de gênero. Vamos começar definindo então a ideologia. Definição: representa o conceito que sustenta a identidade de gênero, a ideia de que os seres humanos nascem iguais, sendo a definição do masculino e feminino um produto histórico-cultural desenvolvido pela sociedade. De acordo com a identidade de gênero, o fato de uma pessoa nascida com genitália masculina não faz com que esta se identifique como homem. Então, são ideias que expressam o que foi lido aqui. Não é o sexo biológico natural que define a pessoa como masculino ou feminino. Para eles, o ser humano nasce neutro e ele vai definir o que ele vai ser. E aí você abre uma gama de situações. Você pode se identificar como masculino, como feminino, uma hora como masculino, outra hora como feminino, outra hora como andrógeno, as duas coisas. Então é isso que vem a ser essa situação de ideologia e identidade de gênero. Aqui um exemplo para vocês. Nós temos duas fotos, Então a gente vê na primeira foto ali, ao lado do microfone, o rapaz barbudo é um homem que se veste como mulher. É um transgênero. Veja, ele ainda não fez
acho, não conheço, mas o transgênero é aquele que ainda não fez a cirurgia de redesignação de sexo. Simplesmente ele é homem e ele se veste como mulher, porque ele se identifica como mulher, mas ele é homem. E na foto ao lado, então, a gente vê 3 pessoas, a mocinha no meio, né? A mesma situação, como que eles se identificam. Então, isso é ser transgênero. É você escolher o seu gênero, independente da sua biologia, independente do que a palavra de Deus nos fala. A origem do termo gênero é essa figura que aparece aqui, John Money. Ele foi um psicólogo americano que ele defendia a ideia de que as crianças nascem neutras quanto ao seu gênero masculino e feminino. E a sociedade e o tempo, ela vai desenvolver e escolher o que ela vai ser. E é interessante porque a comunidade que defende a ideologia de gênero não nos fala sobre este caso que aconteceu nos Estados Unidos, com este psicólogo. Ele, defensor dessa linha, né, de que as crianças, os bebês são neutros, né, começou a dar palestra e ele começou a divulgar esse pensamento. Aí o que aconteceu? Nos Estados Unidos, teve uma família, a família Hamer. Você pode ver aí a mãe e os 2 irmãos gêmeos, Brian e Bruce. E eles nasceram com um problema congênito e foi recomendado a eles que fizesse uma circuncisão para resolver o problema, nos 2. E o que aconteceu? Durante a cirurgia, até hoje não se sabe por que se fez essa opção, em vez de se usar um bisturi, usaram um aparelho elétrico. Houve um problema, uma sobrecarga, e a criança que vocês podem ver da direita, essa descarga destruiu completamente o seu pênis. E aí, aquela situação, fizeram uma cirurgia para que a criança pudesse urinar e tal. E como John Money, esse psicólogo, estava dando palestras, aparecendo na televisão, o casal, o pai viu e procurou, falou: olha, o que a gente faz? Orienta a gente. Aí a orientação dele foi: o menino que sofreu o acidente, faça a cirurgia, faça ele crescer como menina, e porque como os bebês são neutros, tudo vai se ajustar. E o casal, então, seguiu essa orientação, né? A gente tem uma foto mais para frente aí, o Brian de menininho, o Bruce como menina, e foi dado o nome de Brenda. E ele começou a divulgar o seu trabalho, né? Isso foi nos anos 60. Nos anos 70 ele começou a divulgar esse trabalho nos Estados Unidos, dando palestra, entrevistas e tal, e falando do sucesso da sua tese. E assim foi. E ele, para preservar a identidade das crianças, quando se falava nessa tese, eles colocavam o caso John Joan, né? John Joan, para dizer o menino e a menina. Só que, depois de um tempo, na década de 70, ele começou a deixar de divulgar o resultado dos seus experimentos. Ele parou de dar palestra nesse sentido, ele parou de trabalhar com isso, de divulgar esse experimento que ele dizia ser um sucesso. E alguns psicólogos e médicos acharam estranho, falaram: peraí, o que está acontecendo? Por que parou de divulgar se foi um sucesso? Então, foram atrás pesquisar. Qual foi a notícia que tiveram? As crianças, a menina, entre aspas, Bruce, com 2 anos, ele apresentava um comportamento de menino, não gostava de roupas femininas, disputava o brinquedo com os irmãos. Na fase escolar, né, tinha um comportamento masculinizado. Era motivo de chacota na escola por isso, porque menina com comportamento de homem, né, até na hora de usar o banheiro queria fazer, né, urinar de pé, como fazem os meninos.
E o que aconteceu? Quando chegou a adolescência, que nós sabemos que é uma fase crítica, Brenda, começou a ter depressão e pensamentos suicidas com essa situação, porque ele não aceitava. Um detalhe, durante o tempo, da infância até a adolescência, o John Money falou para os pais: tragam as crianças para mim para fazer terapia e não digam a verdade nunca para elas, o que aconteceu. Mas, quando chegou na fase de adolescência, o que aconteceu? O Brenda, com instintos suicidas, sentimentos suicidas, os pais se preocuparam e abandonaram a terapia e procuraram outro psicólogo. E o que aconteceu? Esse psicólogo chegou e falou: diga a verdade para as crianças, revele tudo. Bom, foi o que foi feito. Brenda se libertou, ele começou a fazer tratamento, usando prótese, para voltar a ser masculino, e abandonaram completamente o tratamento com John Money, e começaram a vivenciar, então, todo esse problema. Bruce, vocês podem ver aqui, que era Brenda, ele adotou o nome de David, porque ele dizia que ele tinha um grande desafio para vencer na vida. Ele chegou a casar com uma moça que já era separada e tinha 2 filhos, e ele tinha muita depressão, resultado das terapias que fez quando criança e adolescente, com John Money. E o casamento, numa hora, se tornou insustentável e houve a separação. O resultado de toda essa história foi que o irmão gêmeo dele passou a ser usuário de drogas, morreu de overdose. O pai desenvolveu um alcoolismo grave. E John Hamer, o David, com a separação da esposa, com 38 anos ele se suicida. E aqui tem a lápide do túmulo dele, David Peter Hamer, tem a data do nascimento ali e a morte, mas não está dando muito para ler, e escrito em inglês, nos braços de Jesus. Então essa foi a situação. Esse é um experimento terrível que a comunidade que defende a cirurgia de transgenerismo, você mudar o seu sexo, viver como mulher, são situações normais, e eles não contam essa história, essa tragédia que aconteceu nessa família. Então a nossa posição como cristãos, nós vamos ver mais para frente, é o que a Bíblia nos orienta. Nós nascemos homem e mulher, não dá para fugir dessa situação. Fugir dessa situação é contra a lei de Deus, é contra a natureza, porque o sexo biológico nos determina. Mais para frente um pouco, em 68, Robert Stoller, que foi um psiquiatra americano, ele publica o livro Sex and Gender, Sexo e Gênero, defendendo que o sexo de uma pessoa é biológico e o gênero masculino e feminino é atribuído pela sociedade. Sexo e gênero não andam necessariamente lado a lado. Essa é a capa do livro dele. Então, quer dizer, mais uma vez, a gente teve uma experiência trágica, aí vem outra pessoa defendendo a mesma ideia, e a gente observa o quê? Que essas pessoas estão muito ligadas a movimentos feministas, a movimentos da esquerda. Por quê? Porque eles não têm como regra a palavra de Deus, não seguem essa orientação. E eles deixam o ser humano dividido. O ser humano está dividido entre a sua mente e o seu corpo, quando a Bíblia trata o ser humano como um todo. E aí surgem algumas expressões, definições que eles usam, Por exemplo, cisgênero, a pessoa que se identifica com o sexo biológico designado no nascimento. Então a pessoa cis, eu sou uma pessoa cis, porque eu nasci homem e me identifico como homem. Transgênero, aquele que se identifica com
um gênero diferente daquele que nasceu. Lembra das fotos dos rapazes vestidos como meninas? Então a pessoa, ela é homem e se veste como mulher. Ela é mulher e se veste como homem, mas ainda não é o transexual. Por quê? Porque ainda não foi ao extremo de fazer a cirurgia de redesignação de sexo. E aí o termo não binário. Por que binário? Macho e fêmea, homem, mulher, que não se identifica com nenhum. Então de manhã ele está se sentindo homem, ele se veste como homem, à tarde ele está como mulher, e à noite ele acha que ele é homem e mulher, então aí não é binário. É um andrógeno. Então, eu estou pegando apenas alguns termos, para vocês poderem ter ideia da complexidade do assunto e do esforço que é feito para que as pessoas vivam a sua vida longe da palavra de Deus. Então, esse aqui é um exemplo, do transgênero. O menino se olha no espelho, mas na mente dele, ele se vê como menina, e a moça como rapaz. É isso que acontece na mente deles. E aí, eles conseguem fazer uma separação entre orientação sexual e o transgênero. A orientação sexual é definida como o desejo sexual que o indivíduo sente pelo outro. E aí, então, algumas classificações que eles dão são heterossexual, homossexual, bissexual, assexual e pansexual. Então, o hétero, o homem gosta de mulher, o homem gosta de homem, mulher gosta de mulher, o bissexual gosta dos dois, assexual não sente atração por nenhum, e o pansexual, o nome pan, tudo, sente por tudo. Até relato na imprensa, de um cantor de rock brasileiro que já faleceu, Serguei, o nome dele, que uma época ele falou que ele estava amando a bicicleta dele, que ele era pansexual. Então, quer dizer, aí a gente parte para uma situação sem controle, de desorganização total. Esse quadro, eu não sei se você... É interessante esse boneco do gênero. Eu não sei se talvez o pessoal em casa consiga ver melhor, Não sei vocês aqui. Então veja em cima no cérebro a identidade de gênero, homem e mulher. É como você, na sua cabeça, pensa sobre si mesmo. Como se sente, como se entrega. Então o que eu penso de mim? No coração, nós temos ali a orientação sexual, de quem eu gosto. E aí então entra... Eu posso gostar de homem, sou homossexual. Gosto de mulher, heterossexual. Gosto dos dois, bissexual. Gosto de tudo, pansexual. Sexo biológico, que é a genitália, dá para ver aí no desenho. Então, eles vão classificar em masculino, feminino. E a gente tem a situação do hermafrodita também, que é uma situação indefinida, o intersexo. Então, a gente observa... que eles fazem essas distinções. E por último, em azul, fazendo o contorno do boneco, a gente observa a expressão de gênero. Então, como que ele se expressa então daí? Ele pode se expressar como homem, mulher como mulher, homem como mulher. E é interessante que na expressão de gênero, eles admitem a situação que eu sou o homem, gosto de mulher, mas eu gosto de me vestir de mulher. Eu me expresso como mulher. E o contrário também. Eu sou mulher, gosto de homem, mas eu me expresso como homem. Então a gente observa aí uma confusão, uma forçação para que a gente possa viver numa sociedade plural, entre aspas. Então acho que esse boneco ele deixa daí tudo bem mais... Não necessariamente porque eu, como homem, me vista de mulher, eu vou gostar de homem, eu posso gostar de mulher. Então, é isso que a ideologia de gênero, ela dá fundamento para a identidade de gênero, então, daí como eu me enxergo. E daí é o boneco aí explicando o que acontece. Esse aqui, então, é o fim do nosso slide introdutório.
e vamos entrar na aula. A nossa classe ali no salão social, ela usa uma revista, o que é isso? E aqui está escrito, temas contemporâneos à luz da Escritura. Então são vários temas, e o tema de hoje então é a identidade de gênero. Se quiser tirar da tela, Tiago, pode tirar, viu? Fechar. E aí, então, nós vamos entrar na aula, né? A gente teve uma ideia da situação atual, de como o mundo pensa, e agora nós vamos passar a nossa visão, como nós, crentes, reformados, seguidores da palavra de Deus, pensamos. Alguns pensadores, né, antes do psicólogo, do médico que a gente viu, forneceram base para o surgimento dessa ideia de ideologia de gênero. E, comumente, são relatados dois nomes, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, ambos franceses, filósofos. O Jean-Paul Sartre desenvolveu a teoria do existencialismo ateu, o existencialismo sem Deus. Bem resumido, né? A gente aqui, nosso intuito não é falar de filosofia, mas qual que é a ideia que está contido no pensamento dele, que ele propagou isso. Primeiro, eu existo. Depois, vou decidir o que serei. Não é Deus, não é a natureza, tampouco a sociedade que nos define o que somos, por completo, ou nossa conduta. Então, qual que é a ideia dele? Ele parte da pessoa, eu existo. A partir, então, da minha existência, eu vou definir as coisas. Não é ele não está falando em que, a partir disso, a pessoa vai poder fazer o que quer, bagunça, crime, não. Mas ele quer dizer o seguinte, a partir de mim, eu vou definir o que eu vou ser. Não é religião, não é Deus, não é natureza, biologia, não é nada. E uma das frases que identifica esse pensamento dele, somos o que queremos ser, o que escolhemos ser. E sempre poderemos mudar o que somos. Os valores morais não são limites para a liberdade. Então, ele trabalha com essa ideia. E se alguém, talvez o pessoal mais jovem pode ter notado aqui, somos o que queremos ser, o que escolhemos ser. Tem uma música de um grupo brasileiro, Infinita Highway, que é baseado nesse pensamento. Somos o que queremos ser. Agregado a isso, ao Sartre, a gente vê na Simone de Beauvoir, outra filósofa francesa, que ela, então, veio dar o conceito de gênero na visão deles, que é o seguinte, uma mulher não nasce mulher, mas torna-se mulher. A mulher não nasce mulher, ela torna-se mulher. A mulher é, então, uma construção sociocultural. Então, quem foram essas duas pessoas, o Paul e a Simone? Eles foram filósofos franceses que viveram até os anos 80, mais ou menos, e eles mantinham uma união aberta, não eram casados. Então, embora eles se amassem, mantinham uma reunião aberta, e eles então construíram essa situação da existência, né, ela enfocando o lado feminino, e aí então foi muito aproveitado pelos movimentos feministas. Por quê? Porque o empoderamento da mulher. A mulher tem um papel nela na sociedade independente do homem e tal, que ela é subjugada e a gente precisa mudar isso. Então ela fez um trabalho nesse sentido. E eles então o trabalho dos dois acaba reunindo esse pensamento. Eles viveram juntos, eram de esquerda, ele era comunista,
Então você tem foto de encontro do casal com Che Guevara em Cuba, você tem foto deles em Pequim. Então, quer dizer, desassociado completamente da palavra de Deus, e acabaram com esse existencialismo fornecendo, base para começar essa ideia do gênero, de que isso é uma construção social, que isso não acontece. E aí então é o que eu falei, o que acontece nesse tipo de pensamento? Você pega o ser humano e divide o seu interior do seu corpo, quando a Bíblia trata do ser humano como um todo. Vamos fazer a leitura de Gênesis capítulo 1, que é o texto base da nossa lição. Que vai falar sobre a criação. Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27. Vou passar a leitura. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, nesse primeiro capítulo de Gênesis, o que está acontecendo? Moisés está relatando que Deus, quando criou o homem e a mulher, ele deu um sentido maior em relação às outras criaturas que ele havia feito. Nenhuma criatura tem a imagem e semelhança de Deus, só o homem e a mulher. E o que é que isso nos remete? Que os dois são iguais em dignidade. Não há essa diferença que o feminismo, o comunismo, a sociedade prega. Em dignidade, na criação, na visão de Deus, homem e mulher, a imagem de Deus. E aí no capítulo 2, ele vai falar como ele criou Eva, como ele criou o homem. E é interessante que às vezes as pessoas pensam que Deus está fazendo dois relatos da criação do homem, mas não é isso. No capítulo 1, Deus está colocando no relato da criação, de toda a criação, de tudo que ele fez, e dizendo: olha, eu fiz o homem e a mulher e dei a eles um significado maior. Fiz a minha imagem e semelhança. E no capítulo 2, ele explica como ele fez isso. Vamos ler Gênesis 2, do versículo 22 até o 24. E a costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a numa mulher, ele a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Veja qual que é, a orientação de Deus, o projeto que ele fez. Homem, mulher, deixa a sua casa, una-se o homem e a mulher. É isso que Deus nos ensina através da Bíblia. Você querer ir contra isso, você está quebrando a orientação de Deus, o que Ele fez. Houve um projeto, e o projeto é esse: homem e mulher. E é interessante que, então, de acordo com o que Gênesis aqui, que Moisés nos relata da criação, o sexo biológico determina o seu gênero e o seu papel na sociedade. Ao contrário do que a ideologia de gênero fala, o seu sexo biológico determina. E mais para frente, a gente vai ver que Jesus confirma essa informação. Eu convido a todos para que a gente faça a leitura de Marcos, capítulo 10. Marcos 10, do versículo 6 a 8, quando Jesus é questionado sobre o divórcio.
Marcos 10, versículos de 6 a 8. Vou fazer a leitura aqui. Porém, Jesus falando, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Então, portanto, que Deus juntou, não separe o homem. Então, qual que é a referência nossa, cristã? É que Deus, o Criador, fez homem e mulher e deu um mandato para crescer e multiplicar. Na plenitude dos tempos, vem o seu Filho, e ele reafirma isso. Ele se reporta a Gênesis. No princípio, foi assim, Deus criou homem e mulher. Então a gente observa que a Bíblia, ela tem que ser analisada como um todo orgânico. Você não analisa partes da Bíblia, você usa como um todo. Aqui está a palavra de Deus. Para a gente poder então saber o que eu vou fazer da minha vida como cristão, como pessoa, como ser humano, eu procuro aqui. Deus, através dos tempos, vem passando orientações para a humanidade. Então, se a gente, como eu falei que a Bíblia é um todo orgânico, você tem o Antigo Testamento, criação, Deus chama uma pessoa, Abraão, escolhe uma nação, plenitude dos tempos, Jesus, Novo Testamento e hoje. A partir de todo esse desenvolver, a gente recebe orientações de Deus. Então, aquela ideia de que eu, transgênero, homem, quero me vestir como mulher, será que está certo isso? Será que eu posso fazer isso? Vamos dar uma lida em Deuteronômio 22, versículo 5. Deuteronômio 22, versículo 5. Vou fazer a leitura. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que fez tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Só até aí, só o versículo 5. Né? Então aqui é claro, se a gente pensar no que eu falei da Bíblia como um todo, e escrito no livro de Deuteronômio, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, Deuteronômio foi o último livro escrito por Moisés. A orientação que ele nos passa, e a orientação que ele passa para o povo de Israel, quando Moisés então ele está na região, no deserto de Moabe, o povo está próximo a entrar na terra prometida. Moisés então se preocupa em passar as orientações para esse povo, seguir Deus, fidelidade a Deus. Então ele retoma aspectos da lei e da história, porque então ele vai passar o comando para Josué, e Josué então com o povo vai entrar na terra prometida. E aí ele identifica situações de perigo em que seu comportamento pode te afastar de Deus. E aqui nós temos uma orientação, antes deles conquistarem a terra, né? O homem não veste roupa de mulher, mulher não veste roupa de homem. Vocês vão falar assim, isso é coisa antiga, muito atrasada. Não, é um todo, são orientações de Deus. Qual que é a orientação principal? É você obedecer a Deus, ser fiel a Deus e ter comunhão com Ele. Quando você peca, você quebra a comunhão com Deus. Então, o que se vê nesse versículo, que Moisés está dando orientações para o povo antes de entrar na terra prometida. E um pouco antes, a gente observa no livro de Levíticos, capítulo 18, quero fazer a leitura com vocês, Levíticos 18, de 1 a 4, é um assunto, né? É um capítulo que nos vai falar de uniões abomináveis, vários tipos de situações. Mas no comecinho desse capítulo,
Veja o que está escrito na palavra. Levíticos 18, de 1 a 4. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então é interessante até aí, né? Veja que a preocupação de Deus: olha, vocês estão a caminho da terra prometida, vocês não vão fazer como fizeram no Egito, como faziam os povos do Egito, o egípcio fazia. Você também não vai fazer como os pagãos em Canaã fazem. Então Deus se preocupa. Qual que é a orientação? Deus se relaciona com esse povo. Então a orientação dele é de manter a comunhão. E ele avisa. É interessante que a Bíblia nos mostra que Deus sempre joga aberto. Ele fala, ele declara, ele fala: ó, é assim. Rebelião é coisa de Satanás. Ele fala. Então é interessante, Deus se preocupando em orientar o povo. Aí Moisés, já sabendo que não vai entrar na terra prometida, também escreve Deuteronômio, retoma a lei e os assuntos, a história de Israel, e orienta o povo de novo. Então, nós temos a orientação de Deus, que está registrada na palavra dele. Então, a gente observa que, como eu disse, a Bíblia como um todo orgânico. Você vai observar então que chega a plenitude dos tempos, vem Jesus, confirma o que está em Gênesis, e em seguida nós temos então o maior teólogo do Novo Testamento, Paulo. Foi quem estruturou a igreja, deu as bases para a formação da igreja. E daí então, Paulo, apóstolo, servo do Senhor, o maior teólogo do Novo Testamento, nos alerta dessas questões de comportamentos errados segundo a palavra de Deus. E isso é um texto que nós crentes estamos acostumados a ler. Romanos capítulo 1, vamos dar uma olhadinha? Romanos capítulo 1, já no primeiro, no versículo 18, nos fala assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Até aí, no versículo 18. Paulo vai falar da depravação do ser humano. Então o que ele fala? A ira de Deus se revela. Impiedade e perversão. A sequência que ele põe é interessante, porque impiedade significa você deixar de obedecer às regras da sua fé, da sua religião. E em você desobedecendo a sua religião, a sua fé cristã, isso te leva à perversão, a um comportamento moral reprovável, que não é segundo a palavra de Deus. Eu quero continuar nesse capítulo, Romanos 1, e fazer a leitura do versículo 26 e 27. 26 e 27. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outra contrária à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então veja bem, o que é que Paulo está reprovando aqui? Comportamentos. Não é doença. Ser homossexual, isso não é doença, não é biológico, é um comportamento. E Paulo
com toda a sabedoria que ele tem, o maior teólogo do Novo Testamento, ele está falando, olha, esse comportamento está errado, não é segundo a palavra de Deus. E ele escreve a carta para a igreja em Roma, aos romanos, para orientá-los disso, porque o mundo pagão vivia assim. E qual a solução para isso? E não só isso, Paulo continua orientando as igrejas, quando ele escreve para a igreja de Corinto, ele retoma esse assunto também. Eu quero fazer leitura com os irmãos de 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Vou esperar um pouquinho o pessoal achar. Bom, vou fazer a leitura. Paulo falando: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Até aí. Observe que a nossa luta como cristão não é uma cruzada centrada contra a prática homossexual. A nossa luta vai além disso, porque você observa aqui no texto que ele não trata só de comportamento sexual inadequado. Ele trata de roubo, de idolatria. Então a Bíblia nos orienta como devemos nos comportar. É interessante, ela não pega então às vezes a mídia, o pessoal lá fora fala assim, vocês cristãos fazem uma cruzada contra o homossexualismo. Não é só contra o homossexualismo, é também. Por quê? Porque segundo o que a Bíblia nos ensina, está errado. Tanto é que ele nunca é tratado, de forma isolada. Está sempre num conjunto de situações erradas que o ser humano vem fazendo, de atitudes erradas em relação a Deus. E se a gente quiser ter paz interior, quiser ter convivência com o nosso Deus, ser abençoado pelo nosso Deus, nós temos que obedecer a sua palavra. E é interessante nesse texto, vamos voltar para esse texto, que ele fala, impuros, quem comete pecados sexuais, idólatras. A idolatria, a gente tem que relembrar que na antiguidade, no paganismo, a idolatria se mantinha através de prostituição. Havia sacerdotisas e sacerdotes prostitutos cultuais, que com o dinheiro da prostituição sustentavam o templo, como em Corinto, aqui que Paulo está escrevendo, tinha o templo de Afrodite. Então, com essa prática, ele fala, impuros, idólatras, adúlteros, aqueles que violam a santidade do casamento. O que eu quero dizer como santidade do casamento? Santo é separado. Quando você casa, você está separado para aquela mulher, ela está separada para aquele homem. Nesse sentido. Não pode violar. É interessante, que quando Cristo fala sobre o adultério, ele fala, se olhar para uma mulher, você já adulterou, com a intenção de adulterar. E eu estava vendo na internet o reverendo Augusto de Nicodemos falando com algumas pessoas, e uma hora, citando esse assunto, ele falou assim, a primeira olhada é inevitável, a segunda não. A segunda você pode evitar. Então, você é casado, você olhou uma mulher, chamou atenção, vou olhar para lá. Ela veio para cá, eu vou olhar para lá. É isso que a Bíblia nos ensina. Ou então, como disse um que estava em companhia com ele lá, que eu não me lembro o nome, não só a segunda olhada você deve evitar, mas você deve evitar também aquela olhada comprida, a mulher passando, ou a moça, ou o rapaz passando e ela, a gente tem que fugir disso. Por quê? Porque a gente foi separado, nós temos um relacionamento que foi criado e instituído por Deus, que é o casamento. Nós temos que preservar e viver de acordo com a vontade de Deus. Voltando a esse texto de Coríntios, é interessante que para o ser humano tem solução.
Eu quero fazer a leitura de 1 Coríntios 6, o versículo 11. Aí Paulo continua: tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados. Veja que ele fala no comecinho, tais fostes. Vocês foram assim, e a hora que ele está falando para a igreja, né? Porque não só lá fora, mas também dentro da igreja pode ter algum irmão com esse tipo de problema, né? Com essa inclinação que vai contra a palavra de Deus, e como que eu vou reagir? E aqui Paulo então fala, tais fostes alguns de vós, mas vos lavaste. Então, foram homossexuais, foram ladrões, adúlteros, foram. A partir do novo nascimento em Cristo, não é mais. Então tem solução para o ser humano. Segundo a Bíblia, tem solução. E qual que deve ser o nosso comportamento frente a essa situação que também alguns chamam de disforia de gênero? Disforia é que você não está contente, eu não estou contente com a minha aparência. Então, o que a gente vai falar para essas pessoas sobre a disforia de gênero? Primeiro, nós temos que evangelizar. Cristo falou, amar o próximo como a si mesmo. Evangelizar essas pessoas. Nesse contexto de evangelizar, tratar com amor. O cristão, ele é chamado para tratar a todos com amor. Isso é regra para nós. Então, se nós identificamos uma pessoa nessa situação, nós temos que orientá-la e alertá-la e disponibilizar para ela que há solução e que ela pode viver de acordo com a palavra de Deus. Então, a gente deve evangelizar, orientar, a gente deve também indicar aconselhamento com pastores, psicólogos cristãos, né, para que possam ter a visão correta do seu comportamento em sociedade. Mesmo porque, eu quero ler mais um versículo com vocês, que está em Romanos capítulo 12, 1 e 2. Paulo, mais uma vez, orientando a igreja de Roma, ele escreve: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, qual que é a orientação que Paulo nos dá? A orientação que ele nos dá é para a gente não se conformar com esse mundo. E como que a gente não se conforma, não toma a forma do mundo? Seguindo a palavra de Deus. Vamos nos conformar com a palavra. Seguir o que está escrito na palavra. Eu quero compartilhar mais um texto de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, o versículo 12 e 13. Paulo fala: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então você vê Paulo, né, sempre orientando, falando, não ofereça o seu corpo ao pecado. Lute contra isso. E aí a gente tem que relembrar para aqueles irmãos, se tem algum irmão nosso na fé, nessa situação, e também para mostrar para aqueles que não são crentes, não conhecem a palavra, que tem solução. Paulo falou, tais fostes, não, quer dizer, você pode deixar de ser. E aí, a gente sabe que não é uma situação fácil. Qual que é a orientação que nós devemos dar a eles? Primeiro, segundo a palavra, o crente, ele vive numa situação em que a vida dele, aquele que aceitou Cristo, ele é justificado,
santificação e glorificação. O que é a justificação? A justificação é a gente foi tornado livre da culpa do pecado. A culpa do pecado foi retirada de nós. Foi um ato único, feito lá atrás, na cruz. Estamos justificados em Cristo Jesus. Isso foi passado. Presente, hoje, santificação. É um exercício diário que vai levar a vida inteira. Talvez possamos ter vitórias, cair, levantar e prosseguir, ter derrotas. Então, justificação. Estamos livres da culpa do pecado mediante Cristo. Santificação é a nossa parte, a nossa disciplina. Para um dia chegarmos lá na frente, no futuro, na glorificação, que é estarmos juntos do Senhor. Então, nós temos uma palavra ao mundo e para essas pessoas que se identificam dessa maneira, que segundo a palavra de Deus, está errado. Vocês precisam se conformar com a palavra de Deus para ter paz interior, para ter uma vida plena. Eu quero compartilhar com os irmãos, isso no Brasil não foi tanto divulgado, porque não houve interesse disso, mas em 2015, nos Estados Unidos, o Instituto Williams e a Fundação Americana de Prevenção ao Suicídio, principalmente por causa dessa Fundação de Prevenção ao Suicídio, foram fazer um levantamento entre os transexuais, aqueles que fizeram a cirurgia de mudança de sexo, para ver o que estava acontecendo, porque eles detectaram que estava havendo um problema. Então, como a pesquisa, a fundação é prevenção de suicídio, eles notaram que essas pessoas estavam infelizes e não realizadas. E aí eles foram fazer um levantamento. E da população de transexuais que tentaram o suicídio, de toda a população que eles consultaram, de transexuais, que fizeram a mudança de sexo e tentaram suicídio, 46% das pessoas tentaram suicídio. Na mesma população das pessoas binárias, que eu vou chamar de normal, homem e mulher, a taxa de tentativa de suicídio foi de 4,6%. Então a gente vê que entre os transexuais, 10 vezes mais. O que isso revela? Que eles não estão contentes com a situação. Que isso não produz felicidade. Agora, isso foi um estudo que você pode levantar na internet e pesquisar, feito em 2015. A gente não viu divulgação disso no Brasil. Que não é assim, a história não é como contam aí fora. Que é tudo azul, tudo bonito, tudo rosa, não é. E em 2013, uma grande emissora, num programa de domingo, fez uma entrevista com uma modelo transgênero brasileira, Leia T de Tango. Ela ou ele, filha do jogador de futebol Toninho Cerezo. E ela chegou a fazer a mudança de sexo, modelo, inclusive com um trabalho na Europa, e essa rede de TV entrevistou. E isso tem acesso na internet, você pesquisar, dá um Google lá que vão achar. Durante a entrevista, a repórter se esforça para mostrar a felicidade dela. Mas eu anotei que, dentre as respostas que essa Leia T deu, ela perguntou: você recomenda essa cirurgia para alguém? Ela falou: eu não recomendo para ninguém. Depois, já com carreira sólida, como agora modelo feminina, transgênero. A cirurgia te deixou feliz? Ela falou: ela não me fez feliz. Ela me deu conforto, mas não me deu felicidade.
E aí vai a entrevista, aí uma hora pergunta: você é uma mulher completa? Ela responde: não. Você é 100% mulher? Ela responde: não, eu nunca vou ser. Eu calço 42, eu tenho mão grande, eu tenho ombro largo, eu não sei o quê. Então, veja, né? E no fim, num trecho da entrevista, ela fala assim: depois que eu fiz a cirurgia, palavras dela, eu vi que a cirurgia é uma bobeira, eu devia ter ficado como estava. Então, essa história de que a mídia, novela, o mundo aí fora, alguns setores da educação ligado à esquerda, quer passar de que é tudo as mil maravilhas, que está tudo bem, não é bem assim. Então a gente viu o caso da família Heimer, uma tragédia, e a gente viu que a palavra de Deus nos orienta, né, ao casamento entre homem e mulher, a binariedade, homem e mulher, sim, cada um no seu papel na sociedade, e ambos dignos, em igualdade de dignidade perante Deus. Então que nós possamos ter isso em mente, meus irmãos, de que ideologia de gênero, a identidade de gênero, ao contrário do que se fala aí fora, não vai tão bem assim. E pior, vai contra a palavra de Deus. E quem está do nosso lado nesse sentido? O próprio Deus, o Criador, o seu Filho, Paulo, Moisés, essa é a nossa companhia. Baseado em que os cristãos, vocês têm esse comportamento? Baseado no que a palavra e no que essas figuras de renome nos ensinaram. O que o nosso Deus nos ensinou, o seu Filho nos ensinou, e as figuras de renome, como Paulo, Moisés, Pedro, né, os profetas. Essa é a nossa companhia, esse é o nosso time, vamos falar assim. Esse é o nosso alicerce. Então, encerrando a aula, eu queria deixar um convite para alguém que esteja nos assistindo, que esteja fora da igreja, que não seja cristão, professo, que repense a sua situação e nos procure. Procure para receber orientação segundo a palavra de Deus. Não sou eu que estou certo, é a palavra. Então eu queria encerrar aqui, né, nosso estudo